Quero cumprimentar todos os presentes, cumprimentar a Sra. Professora pela amabilidade de virem trabalhar connosco nesta casa e enquadrar-nos nas vossas atividades na área da bioética. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito boa tarde. Se me conseguirem ver, eu preferia ficar sentada. Eu queria começar por agradecer muito a presença do Sr. Presidente da Fundação, Fernando Pessoa, o professor Salvador Trigo, a presença do Sr. Coordenador do curso de Medicina e, obviamente, agradeço imenso ao Sr. Professor Rui Nunes por ter aceito o convite para fazer esta conferência de abertura para este ano de 2026. O professor Rui Nunes é presidente da International Chair in Bioethics, a maior rede mundial na área da bioética e do biodireito, da qual a nossa cátedra faz parte. É professor catedrático de bioética da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e presidente da World Conference in Bioethics, Medical Ethics and Health Law, e vai falar-nos precisamente do tema que escolhemos para as atividades da cátedra neste ano de 2026 e que é o humano e a máquina, bioética, inteligência artificial e sociedades sustentáveis. Quero agradecer ainda a presença do senhor, a presença da senhora pró-reitora académica, a professora Inês Gomes, a senhora professora Nadine Trigo, na qualidade de pró-reitora de Desenvolvimento Institucional e Relações Internacionais, dos senhores diretores das faculdades, da senhora Presidente da Escola Superior de Saúde da Universidade de Fernando Pessoa, do senhor professor José Calheiros, Presidente do I3ID, do professor Ruben Fernandes, coordenador do mestrado, cujo nome é tão comprido que eu nunca sei dizer. E agradeço também muito aos colegas, membros da cátedra, pelo nosso trabalho conjunto, bem como a todos aqueles que na nossa comunidade académica trabalharam e trabalham para que avancemos na concretização dos nossos objetivos. Desde o professor Francisco Mesquita, também membro da cátedra, pela composição gráfica da página, que aconselho depois a verem, ao Dr. João Pereirinha, pela construção paciente do nosso site, à doutora Ana Santos e à sua equipa do Laboratório de Televisão, à doutora Paula Dias, pela divulgação dos nossos eventos, à doutora Carla Sousa, pelo acolhimento e divulgação da iniciativa aqui na escola, e, last but not least, à senhora dona Mónica Braga, responsável pela biblioteca e que nos disponibilizou este belo espaço. Temos agora, então, o prazer de ouvir o Sr. Professor Rui Nunes, que desejaria que houvesse um pequeno debate, segundo me foi aqui dizendo, depois de falar. E depois desse pequeno debate, então, o Sr. Presidente da Fundação fará o encerramento da sessão. Sr. Professor. Muito bem, eu falo de pé, se não se importa? Claro que não. Não? É o hábito de dar aulas. Muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos. Professor Salvador Trigo, muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer associar-me sempre a esta magnífica universidade. Já não é a primeira nem a segunda vez, ainda que seja a minha primeira vez nestas instalações. Cumprimento também as senhoras pró-reitoras, senhores diretores de curso, senhor diretor do curso de Medicina, estimados estudantes, comunidade académica, funcionários não docentes, que são sempre a pedra angular das instituições. A professora Toldi, muito obrigado pelo convite e também por toda a sua atividade na nossa cátedra comum, que, como disse bem, é uma muito grande rede internacional, que agora, pontualmente, enquanto for eu presidente, tem sede no Porto. Depois daqui a alguns anos ver-se-á para que ponto do planeta irá. Em todo o caso, enfim, está em pleno desenvolvimento e estamos em crer que a bioética tem um papel central não apenas nas ciências da vida e da saúde, mas agora até mudámos um pouco o registro no sentido da bioética também como promotora da paz mundial. Portanto, este é o nosso registro. Tencionamos até ao final deste ano ter a representação de todos os países que compõem as Nações Unidas e portanto, é um pouco também neste contexto que vou fazer esta apresentação. E vou falar de um tema que me tem muito apaixonado nos últimos 3, 4 anos, que é a ponte entre a bioética e a inteligência artificial e mais
tecnologias digitais, mas essencialmente a inteligência artificial, deixando claro que eu sou simplesmente médico, não é? E professor universitário, não sou engenheiro computacional, portanto, as questões mais de pormenor, do ponto de vista tecnológico, não sou a pessoa certa para estar a falar, mas ainda assim tenho-me debruçado muito sobre este tema. Fui o relator do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida do livro branco sobre ética e inteligência artificial. Na sequência disso, integrei uma série de grupos de estudo no Brasil, em Bruxelas, aqui na Ordem dos Médicos. E é um tema avassalador, e é avassalador sobretudo no setor da saúde, o que não deixa de ser estranho, porque há 3, 4 anos atrás ninguém pensava que a inteligência artificial tivesse o impacto que tem na saúde, nem na medicina. Pensava-se que ia ter impacto em tudo o resto, mas este era um setor que estaria mais ou menos estanque, pois é exatamente o contrário. Eu recordo-me que há 1 ano e meio atrás, no Congresso Mundial de Bioética, Ética Médica e Direito da Saúde em Brasília, apresentei como miragem um hospital chinês sem médicos, sem enfermeiros, só com robôs dotados de inteligência artificial. Os representantes da Associação Médica Mundial acharam aquilo estranho, até me pediram quase contas, como é que se podia falar naquilo. Pois ele já está em funcionamento e, portanto, aproveitem enquanto há este fantástico hospital aqui, porque isto vai mudar rapidamente. Não sei se isso é bom ou mau, já vamos ver, mas é este o contexto em que nos movemos. Eu vou fazer esta aproximação do ponto de vista da bioética, como é lógico, portanto há muitos aspectos onde provavelmente discordarão, ainda bem. Não estou no mainstreaming no que concerne aos verdadeiros especialistas em inteligência artificial, cientistas computacionais, matemáticos, etc. Portanto, grande parte que eu vou dizer, para já, ainda deve ser considerado como alguma especulação, mas também creio que é esse o nosso papel coletivo, o papel da universidade, da academia, é especular, é pensar, é traçar vários cenários e, com base nesses cenários, depois definir as nossas boas práticas, as regras do ponto de vista ético, as políticas públicas. E, portanto, é um pouco neste contexto, e por isso eu pedi à professora Teresa Toldi para ter algum espaço de debate, porque eu espero que isto suscite alguma controvérsia. Mal estaríamos se não suscitasse qualquer interpelação junto tão distinta assistência. Dito isto, o meu olhar sobre a inteligência artificial e as demais tecnologias, mas sobretudo a inteligência artificial, é o de que se trata de uma tecnologia verdadeiramente disruptiva. Portanto, que há uma mudança de paradigma em relação ao passado. Portanto, sei que isto não é um mainstreaming, nos múltiplos debates em que estive, geralmente os especialistas dizem que não, que é mais uma ferramenta, como foi a energia elétrica, como os computadores, a internet, os telefones celulares, é mais uma ferramenta. Eu discordo radicalmente dessa perspectiva. Porquê? Primeiro, porque a inteligência artificial tem características muito próprias, que a distinguem de qualquer outra tecnologia. Primeira característica muito própria, tem um movimento interno, aprende a aprender, aprende a ensinar, não está quieta, não é? Nós achamos que é simplesmente reativa, não é? Que é automática em relação aos humanos, mas eu parto do pressuposto completamente diferente. Acho que está a dar os primeiros passos, como é evidente, mas temos que ter a noção de perspectiva do que é que se vai passar daqui a 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos. Sobretudo os jovens que estão nesta sala. O mundo vai ser completamente diferente e não vai ser daqui a 20 anos, vai ser daqui a 2 ou 3 anos. Mas, enfim, já cenarizando dessa forma, portanto, esta característica que tem uma vida interna própria. Segundo, para além disso, tem competências e capacidades, até do ponto de vista cognitivo, que estou pessoalmente em crer que a mente humana mais brilhante não vai conseguir descortinar. E este é um problema absolutamente central. E então, para a medicina, para a investigação, para a pesquisa, é um problema que não vejo solução próxima. Isto é, a inteligência artificial tem os seus processos, que foram desenhados pelos humanos, como é evidente. Eu penso que, aliás, é aí que radica a questão de fundo, já lá irei,
mas depois tem um processo de concatenação e de associação de ideias que a mente humana mais brilhante não vai conseguir acompanhar. E vejam o impacto disto que eu estou a dizer, que já em parte se passa, não é? Com o conhecido fenómeno do black box, não é? Ou seja, da falta de explicabilidade da inteligência artificial. Ou seja, a mente humana não vai conseguir, aliás, já não consegue hoje, mas a prazo vai ser avassalador, como disse, a falta de explicabilidade, ou seja, a incapacidade que nós temos. Eu não estou a falar de mim, estou a falar do cientista mais brilhante, por exemplo, que desenha uma nova vacina. Se socorrer dos sistemas mais avançados de inteligência artificial, ele não vai saber como é que os processos e a concatenação se deu a ponto de chegar a um determinado resultado. Claro que depois vamos fazer ensaios clínicos, vai dar resultado, se der o melhor resultado que já existe, vai-se utilizar, mas sem fazermos ideia de como é que tudo isto se desenrolou. E, portanto, este é um aspecto que me parece absolutamente crucial, já lá irei também. Uma terceira característica que é bem conhecida de todos e que no meio hospitalar já está muito implementada, apesar da maior parte das pessoas nem se dar conta disso, é que a inteligência artificial trabalha muito em rede. Portanto, interconecta-se. Não vai haver inteligência artificial no robô cirúrgico, aqui no piso de cima, e depois outra na admissão de doentes. Não, tudo isto vai estar integrado em rede. O que torna, por um lado, por exemplo, do ponto de vista da gestão, eu não vou falar da gestão, organizámos aqui há uns meses atrás um seminário sobre inteligência artificial na gestão da saúde, aliás, muito interessante. Não vou abordar esse tema, a não ser que queiram discuti-lo, mas, obviamente, isso traz enormes vantagens, mas torna a supervisão muito mais complexa também, como se compreende, não é? Pela tal vida própria que começa a ter. Portanto, eu diria que estas características são as características nucleares já conhecidas. E depois há as não conhecidas. As não conhecidas. E que têm a ver com o quê? Enfim, muito meteoricamente, porque sei que é uma matéria delicada por um lado e onde não há certezas por outro. Que é a possibilidade desta vida própria se assemelhar ao pensamento humano. E esta é, para mim, a questão ética mais profunda. É se, sim ou não, a inteligência artificial vai adquirir senciência. Como sabem, é uma característica geralmente atribuída a alguns animais, quando nós queremos diferenciá-los e protegê-los, não é? São a não sentient beings. E começa-se a perguntar, mas a IA já dispõe de senciência, ou seja, já tem experiências subjetivas? Não só parece já ter, como a pergunta seguinte, que não tem resposta, é se está ou não em vias de adquirir consciência. E essa é uma outra questão, enfim, que fica para pensarmos. Pessoalmente, mais uma vez, é uma visão pessoal, estou em crer que sim, que vai acabar por desenvolver, que vai desenvolver consciência, não sei se verdadeira autoconsciência, mas a verdade é que dos escritos que eu pude ler sobre sobre o próprio desenvolvimento da inteligência artificial, nomeadamente, mas não só, da IA-Gen, portanto, a inteligência artificial generativa, é que quem a desenvolveu mimetizou muito a forma, não apenas do pensamento humano, mas a forma como a mente moderna se desenvolveu. Portanto, não me admira que haja uma semelhança muito grande. Eu até deixo a pergunta se devemos chamar verdadeiramente de inteligência artificial ou se não será mais uma extensão da inteligência humana. Mas, enfim, isso fica para debate se alguém depois quiser especular sobre isso. Se é realmente algo de autónomo ou se é parte da nossa inteligência que se está a manifestar daquela forma. Vamos pôr assim o problema. Isto depois remete para outro tipo de questões e essas preocupantes do ponto de vista da própria humanidade, que são os conceitos, por exemplo, de singularidade, nomeadamente singularidade tecnológica. Imaginem que este hospital um dia é coordenado de tal forma por inteligência artificial que os gestores perdem controle da gestão do hospital, porque aquilo tem uma vida tal e tão complexa e tão pouco explicável, tem uma vida própria. Não estou a dizer que até tenha intencionalidade, ou que haja agência em todo este processo, mas que ganha uma vida própria, que se torna muito difícil de supervisionar e de acompanhar.
Portanto, este é o contexto. Na medicina, a progressão é avassaladora. Não há área da medicina que esteja estanque à evolução da inteligência artificial. Começa logo pelo ensino, enfim, vejo aqui estudantes, o ensino tem que ser completamente reorientado face à inteligência artificial. A política que nós temos implementado na Faculdade de Medicina do Porto é, naturalmente, que é uma mais-valia. Inteligência artificial, nomeadamente a inteligência artificial generativa, o ChatGPT, o Claude, o Gemini, o DeepSeek, todos esses sistemas são uma mais-valia, portanto, os jovens e os menos jovens, já lá vamos a essa questão, devem, obviamente, ser parte do futuro e não permanecer no passado, isso é indiscutível, mas há desafios e as instituições académicas têm que lidar com eles. Por exemplo, na componente ensino, como é que fica uma avaliação feita quando se recorre a um sistema de inteligência artificial generativa? Pode reclamar-se a autoria de um trabalho feito, onde grande parte do trabalho é efetuado por inteligência artificial generativa. Pode, por exemplo, num trabalho que depois origina uma determinada invenção, mas cuja invenção vem da inteligência artificial generativa, podemos reclamar não apenas a autoria, mas, por exemplo, direito de patente. O direito de patente pressupõe invenção, pressupõe algo de novo, algo que foi criado por alguém. Se foi criado pela inteligência artificial generativa e os dados de treino, portanto, os dados que estão a alimentar a inteligência artificial são dados que são criados por terceiros, ou por outros sistemas, ou por outras pessoas. Como é que alguém vai reclamar a autoria, direitos de patente? Haverá ou não plágio nestas circunstâncias? Estão a ver agora aqui na ótica da ética, da integridade académica, da integridade científica. Há plágio quando eu escrevo um artigo com a inteligência artificial generativa. Não sei se tecnicamente se pode designar verdadeiramente por plágio, porque eu não estou a reproduzir palavra por palavra o que este autor disse, mas a ideia vem de outra pessoa, ou de outras pessoas, de outros autores. Portanto, isto implica, obviamente, que as instituições tenham linhas de orientação. A nossa Comissão de Ética estabeleceu agora umas guidelines, umas linhas de orientação para estudantes, professores, para revisores de artigos científicos, por exemplo, e as guidelines internacionais que nós adotamos na Faculdade de Medicina é que os revisores de artigos científicos não devem utilizar a inteligência artificial generativa. E não devem, porque até por uma razão muito prática, que tudo o que entra na inteligência artificial generativa nunca mais de lá sai. E, portanto, se um jovem investigador está a fazer um trabalho, quer que a sua ideia fique privada, fique reservada, que não seja do domínio público, se o revisor coloca, se ele não usou, se o revisor utiliza, acabou a privacidade de dados e passa a ser do domínio público. Portanto, estão a ver a complexidade em abstrato, mas depois os problemas práticos de que se reveste na investigação científica é exatamente o mesmo. Na investigação científica, voltamos exatamente àquilo que eu referi há pouco, a questão não apenas do plágio, mas da autoria. Imaginem, teses de doutoramento, artigos científicos publicados. Quando elaborámos o livro branco do Conselho Nacional de Ética, até citámos um artigo, aliás, publicado numa revista, para aí de Q1 ou Q2, já não me recordo, que um dos autores era o ChatGPT, pasme-se. Claro que, entretanto, não é proibido, porque não é possível proibir nada, mas é fortemente recomendável que isso não aconteça, não é? Mas é para vermos o modo também como a ciência tem que se adaptar a esta realidade. Ou seja, deixando claro, são ferramentas excelentes, todos devemos adaptar-nos a elas, utilizá-las com prudência, com sentido ético, com sentido de responsabilidade, mas, obviamente, tem que haver linhas de orientação, porque senão isto fica completamente incontrolável e, sobretudo, há também questões éticas de justiça a ter em consideração. Enfim, o ano passado tivemos um aluno que reclamou, que percebeu que outros colegas estavam a fazer a avaliação recorrendo à inteligência artificial generativa e ele não utilizou e, portanto, achou que era uma situação de injustiça, uns utilizarem, outros não. Portanto, isto precisa de muito pensamento por um lado, mas depois também de determinação e de se estipularem linhas concretas de orientação para que, enfim, a ética e a integridade, sobretudo no meio académico, continue a ser fortemente preservada.
ponto de vista clínico, bom, então aí a situação eu creio que ainda é mais complexa. Vários exemplos. Primeiro, não há especialidade médica, depois já publicámos também alguns artigos sobre isso, eu posso enviar para quem tiver gosto nisso. Não há especialidade médica, aliás, não há área da saúde. Enfim, eu sou médico, falo das especialidades médicas, mas podia falar da psicologia e dos psicólogos digitais, podia falar da nutrição, podia falar da medicina dentária, podia falar de um robô cirúrgico de medicina dentária, por exemplo, que foi já apresentado há ano e meio em Singapura, que extrai os dentes todos da arcada dentária inferior e coloca os implantes dentários, sem participação médica. Portanto, não é um robô, como tradicionalmente, dirigido à distância por médicos e por cirurgiões, não é nada disso. Faz tudo. Os médicos passam, já nem são copilotos, não é? São assistentes, como muitas vezes acontece com os estudantes quando estão a ver os médicos operar. Agora é ao contrário, os médicos a ver os robôs a operar. Portanto, é neste contexto que nos movemos e nas especialidades médicas, as que têm imagem, por exemplo, a radiologia, a dermatologia, a anatomia patológica, tudo o que tem imagem, a inteligência artificial é mais eficaz e mais efetiva que o olho humano. E que o melhor olho humano, não é o olho humano médio. E já nem falo dos problemas do sistema de saúde, de falta de acessibilidade, já nem falo nada disso. Falo simplesmente, comparativamente, desempenham melhor. Claro que há áreas ainda muito clínicas, muito humanas, que carecem e carecerão sempre, espero eu, da intervenção humana, mas atenção, porque esta substituição do trabalho, bem, se calhar não teremos tempo de falar nisso, mas um dos grandes problemas sociais da inteligência artificial é a substituição massiva do trabalho que se antecipa, na saúde e fora dela, e as convulsões sociais e económicas que daí possam decorrer, mas enfim, seria para um outro debate. Dito isto, vai haver uma transição muito grande e, portanto, todos temos que estar preparados para isso. Os profissionais, as faculdades de medicina, os hospitais, os centros de saúde, porque vai existir e praticamente, repito, em todas as áreas, como disse, nada escapa, até os cuidados paliativos, até os cuidados continuados, por exemplo. Dou estes dois exemplos porque tradicionalmente eram consideradas áreas tão humanizantes, onde se dizia não há lugar para a inteligência artificial, e errado. Há, e está a entrar com toda a força. No outro dia aprovámos um projeto de investigação na nossa faculdade, que pretende comparar em ERPs, portanto, estruturas residenciais para pessoas idosas, os cuidadores que existem nas ERPs, como sabem, com robôs ainda muito incipientes. E a ver exatamente, na perspectiva dos, não vou chamar pacientes, mas das pessoas que estão nessas instituições, exatamente qual é a percepção que têm de uns e de outros, só para terem uma ideia. E estamos a falar ainda de robôs muito incipientes, que já estão no mercado, e portanto já estamos neste patamar. Por exemplo, em cuidados paliativos, ainda na nossa faculdade e no nosso departamento, está a levar a cabo um grande projeto de investigação internacional sobre sistemas de inteligência artificial em cuidados paliativos em pessoas com demência avançada. Enfim, com resultados interessantíssimos e, portanto, só para ficarem com esta ideia, que nada escapa, nada escapa. E com resultados também em algumas áreas muito interessantes. Por exemplo, agora numa questão mais relacional do ponto de vista ético, li outro dia um estudo muito interessante onde a inteligência artificial podia ser um importante auxílio para ajudar os doentes a interpretar o documento de informação no consentimento informado. Porque, como sabem, infelizmente, o nosso país passaram tantos anos de democracia e de civilização, mas ainda tem um nível de iliteracia muito substancial, que eu até tenho vergonha de dizer em público, como sabem, de acordo com os últimos estudos apresentados há umas semanas atrás. Portanto, eu nem vou mencionar a percentagem de portugueses e portuguesas que leem um parágrafo que uma senhora professora tem aí à sua frente e que não conseguem entender mais do que 2 ou 3 linhas. Portanto, esta é a realidade. Agora, eu pergunto como é que conseguem entender um documento de informação, por exemplo, de um ensaio clínico de um novo fármaco, que tem 3 ou 4 páginas em linguagem que, apesar de haver um esforço por não ser linguagem técnica, mas ainda assim
até pessoas com formação e do meio, como a mim própria, às vezes custa ler aquilo. Portanto, eu pergunto como é que o paciente comum em Portugal terá essa competência. Bom, tem-se utilizado sistemas de inteligência artificial para ajudar as pessoas com esta falta de inteligibilidade dos documentos de consentimento informado. Só para terem uma ideia do escopo que todas estas tecnologias estão a ter. Ou, por outro lado, uma área também à qual eu dediquei uma parte importante da minha carreira, o testamento vital e as diretivas antecipadas de vontade, que inclui o testamento vital e o procurador de cuidados de saúde, como sabem, e tem-se alegado em alguns estudos que a inteligência artificial generativa pode vir a ser o verdadeiro procurador de cuidados de saúde. Porque o procurador de cuidados de saúde é aquele que melhor conhece o doente, melhor conhece a pessoa. Portanto, quando eu nomeio um procurador de cuidados de saúde, é alguém que me conhece, que vai decidir como eu decidiria, não é como ele decidiria. Ora bem, tem-se alegado, eu não estou a defender isto, que fique claro, mas tem-se alegado que a inteligência artificial generativa, ao ter acesso a todos os meus dados, a toda a minha biografia, toda a minha história, está melhor posicionada para decidir como eu decidiria de qualquer outra pessoa, por muito amiga que seja. Até porque os estudos também comprovam que quando alguém decide por outrem, é sempre mais conservador do que quando decidiria para ela própria. Bom, isto levava-nos muito longe, mas é só para termos ideia de que os sistemas de inteligência artificial estão completamente implementados, não há área que resista, poderá trazer inúmeros benefícios, eu ainda não falei das questões éticas, atenção, só estou a falar da interface com a sociedade. Por exemplo, uma área que me parece absolutamente vital e que já tenho recomendado vivamente os nossos governantes para implementarem de imediato no sistema de saúde, quer no público, privado, social, cooperativo, enfim, isto deveria estar já implementado em todo o sistema de saúde, com as necessárias salvaguardas, com a chancela de qualidade, com a regulação. Já falarei, se tivermos tempo, um bocadinho do sistema de regulação da inteligência artificial na saúde, mas creio que seria um grande passo para o sistema de saúde, que são os sistemas de transcrição médica. Ou seja, hoje, como sabem, enfim, a relação médico-doente está muito fragilizada, sobretudo por questões sistémicas e não tanto por causa dos profissionais. Portugal tem dos melhores profissionais de saúde que há no planeta e por isso que até dói a alma ver o que se passa todos os dias na televisão. Portanto, o problema não está nos profissionais, mas eu reconheço que quando um médico tem 6 ou 7 minutos ou 5 minutos para ver um paciente e durante esse tempo está a registrar tudo no computador, que a componente humana da relação médico-doente esteja completamente degradada. Ora, os sistemas de transcrição o que é que fazem? Não apenas registam a conversação verbal, mas libertam os médicos, e quem diz médicos, diz psicólogos, diz enfermeiros, enfim, qualquer profissional de saúde, libertam-no para a tarefa que efetivamente devem ter, que é ver os doentes, olhar para os doentes. Os médicos hoje muitas vezes não olham para os doentes sequer, porque estão a olhar para o computador, se pode olhar para os dois ao mesmo tempo. E, portanto, esta libertação destas tarefas estima-se que possa ter um impacto fantástico na qualidade da relação médico-doente. E como externalidade, não é? Positiva, como externalidade positiva, que possa ter um impacto na satisfação profissional. Como sabem, hoje um dos grandes problemas das profissões da saúde e dos médicos em particular, e estão numa faculdade de medicina, portanto estão no sítio próprio, é a falta de satisfação profissional, que tem muitas razões de ser, isso é conhecido, há muitos motivos, mas este desvio da relação médico-doente, da atenção clínica para tarefas administrativas, é uma componente central. E que depois traduz-se em mal-estar pessoal, em exaustão profissional, em níveis elevados de burnout e por aí adiante. Portanto, resumindo e concluindo, para também não me alongar nesta matéria, os sistemas de transcrição com inteligência artificial, que potencial é que têm? Têm o potencial de, libertando os médicos para a essência da relação médico-doente, também, não só melhorar a qualidade assistencial, mas diminuir em mais 50% os níveis de exaustão profissional existentes em todos os países civilizados.
Portanto, é com esta magnitude que estamos a trabalhar. E, portanto, penso eu que com o drama do nosso sistema de saúde, com a falta de capacidade de retenção de médicos e de jovens médicos no SNS, não consigo entender como é que isto ainda não foi implementado, com os centenas de milhões de euros do PRR para a transição digital. Enfim, fica mais uma vez esta dúvida existencial, porque é que não é aproveitado para algo que já sabemos que se traduz em excelentes resultados. Agora, não há bela sem senão, porque lembrem-se do que eu disse há pouco, logo no início, a IA tem uma vida própria. E, portanto, estes sistemas de inteligência artificial, nomeadamente os sistemas de transcrição, têm que ser muito bem supervisionados. E têm que ser supervisionados a montante. Por isso é que se fala de conceitos de the human in the loop, the human on the loop, the physician in the loop, quer tudo dizer sensivelmente o mesmo. O humano, vejam lá, agora até já falamos de humanos, o humano tem que estar dentro dos processos, desde a planta da fábrica, onde os sistemas de IA são desenhados, concebidos, tem que haver ali presença, por exemplo, de médicos, de enfermeiros, psicólogos, quando se desenvolvem os sistemas, para eles serem confiáveis, trustworthy, para eles serem confiáveis, fiáveis, e para que se traduzam em resultados positivos para as pessoas e os negativos que sejam controlados. Que resultados negativos podem decorrer desses sistemas de transcrição? Também temos que os conhecer, e quem gera um hospital tem que ter esta presença muito clara. Primeiro, um dos grandes dramas é a violação de privacidade. E aqui temos que ser, como país e como projeto de desenvolvimento europeu, temos que ser muitíssimo mais exigentes. E não temos sido exigentes, e a culpa é nossa, portanto não podemos queixar ninguém, porque depois os poderes públicos fazem aquilo que nós também permitimos que façam. E nesta matéria temos que ser completamente intransigentes. Eu sei que às vezes não é fácil, mas temos que ser, e a Europa tem que estar desperta para a nova realidade, e Portugal, obviamente, também. E o que é que eu quero dizer com isto? Primeiro, estes sistemas não podem, quer o hardware, quer o software, não podem pertencer, pelo menos, a países exteriores da União Europeia. Eu creio que é um erro histórico depositarmos os nossos dados pessoais em países exteriores à União Europeia, que, como se vê, não são democracias, que, como se vê, têm acesso indiscriminado aos nossos dados. Os dados de saúde são os dados de maior valor económico no planeta hoje em dia, notem bem, até disto que estamos a falar. Os dados de saúde de jovens, menos jovens, doentes, com esta doença ou com aquela, são os dados que, agregados, mais valor económico têm. Portanto, a potência é brutal. Portanto, quando introduzirmos num hospital, por exemplo, neste magnífico hospital, um sistema de transcrição, faço esta sugestão, não sei a quem, talvez ao Sr. Presidente, de que haja a cautela de não se socorrer nem de infraestruturas digitais físicas exteriores à União Europeia, nem de sistemas de software exteriores à União Europeia. Portanto, há de haver inteligência mínima na Europa para fazer isto e não precisarmos de agentes exteriores, sem nenhuma crítica, mas é o que é, porque depois tem os dados, utilizam-nos. Não vale a pena pensar o contrário. Portanto, há este problema de privacidade. A privacidade é, a meu ver, para além da liberdade ética da pessoa, da autonomia da pessoa e da sua dignidade, a privacidade é um dos valores éticos mais centrais em qualquer sociedade civilizada. Uma sociedade começa a degradar-se. Claro que os jovens vão deixar estranho o que eu estou a dizer, porque nunca viveram noutro meio. Mas a privacidade é um dos valores que se começa a degradar, é o primeiro valor que se começa a degradar quando uma sociedade começa a pulverizar-se do ponto de vista democrático. Não tenho nenhuma dúvida nessa matéria. A privacidade enquanto valor e depois enquanto direito fundamental, inalienável e irredutível da pessoa humana, a privacidade é um direito relativamente recente, tem um século, mas é relativamente recente em matéria de direitos humanos, é relativamente recente, e tem uma missão central, que é impedir o acesso não autorizado de terceiros, incluindo do Estado, à nossa esfera íntima e privada. Ponto final, parágrafo. No qual se inclui, não é exatamente a mesma coisa, mas no qual se inclui, por exemplo, a proteção de dados pessoais e dados pessoais de saúde, que são dos mais sensíveis e dos mais pessoais que existem.
Portanto, muita cautela com esta matéria. Isto na educação também é um desafio. Eu digo sempre aos meus estudantes de medicina e mesmo aos não estudantes de medicina, que os médicos, enfermeiros, etc., quando depositam dados dos doentes num sistema digital, não se podem esquecer do seu compromisso ético de segredo profissional e que esse compromisso ético obriga a que eu tenha, como médico, a razoável presunção de que aqueles dados que o doente me confiou e que eu devo manter em segredo e em sigilo não vão ser utilizados com outras finalidades, por terceiras partes, porque se tenho essa percepção, então tenho que ter cautela no que diz respeito ao depósito desses dados em sistemas digitais ou mesmo ainda na forma material. Só para terem ideia, em algumas matérias muito delicadas da medicina, como por exemplo na área da genética, já por vezes está a regressar ao papel. Porque a desconfiança em relação aos sistemas digitais e à proteção da privacidade é tão grande, deixam-me pôr em papel, porque se vai para o sistema, já sei que alguém vai ter acesso. Bom, esta é uma matéria muito delicada, também em Portugal não temos ainda muito esta cultura nomeadamente no que se trata de acesso aos registros de saúde eletrónicos dos doentes, enfim, não vou especular sobre isso, mas depois nós sabemos bem o que é que se passa, temos que ser mais rigorosos com isso, mas enfim, pronto. Portanto, sistemas de transcrição digital, sim, tem este problema, e tem outro tipo de problemas para o qual também não há uma solução fácil. E vou-vos dar a minha opinião, e que não vejo que haja outra solução para o futuro, mas neste momento ainda há alguma discórdia em relação a esta proposta. Imaginem um sistema de transcrição, o sistema de transcrição não vai apenas registar no digital o conteúdo da relação médico-doente. Depois faz o quê? Faz sugestão, por meio de IA, de meios auxiliares de diagnóstico. Faz sugestão de tratamento. Faz sugestão de cirurgia. Portanto, a pergunta que eu faço é, bom, mas há estas sugestões, depois se os médicos e as médicas aceitam estas sugestões, primeiro vão ter, isto pode parecer estranho que eu vou dizer, mas para os jovens aqui presentes, será que o médico do futuro vai ter capacidade de resistir ao impacto destas propostas dos sistemas de inteligência artificial, se tiverem passado por todo o crivo, por exemplo, da medicina baseada na evidência? Isto pode parecer estranho, mas é o que se passa. Reparem, hoje fala-se muito em medicina baseada na evidência, em guidelines, linhas orientadoras da medicina baseada na evidência. Se estiverem num hospital a trabalhar para determinadas doenças, há linhas de orientação que vêm da Direção-Geral da Saúde. O médico não cumpre aquelas linhas, tem o ónus da prova de dizer porque é que não cumpre. Portanto, a tendência é para cumprir, só em situações excepcionais é que não se cumpre. Agora, transponham isto para a inteligência artificial. Quem disser não, vai ter que justificar porque é que diz não. Bom, não vou ter tempo para falar nisso, mas imaginem como é que fica todo o sistema de responsabilidade civil médica. O sistema de responsabilidade civil médica é alavancado por um princípio que é a demonstração da culpa. A demonstração da culpa. Portanto, eu como médico fiz uma consulta, fiz uma operação, o que quer que seja, uma endoscopia digestiva, das duas uma, ou atuei de acordo com as leis das artes, ou não. Ou fui negligente, ou houve imperícia, houve imprudência, o que quer que seja. E o sistema vai demonstrar que eu tive culpa. Fui negligente, por exemplo. E a minha pergunta é, como é que, nesta interação cada vez mais profunda entre a medicina e as outras áreas da saúde e a inteligência artificial, quando a instrução vem por este sistema de inteligência artificial, que recordo, vai ser completamente inexplicável, como é que se vai determinar a culpa de alguém? Bem, isto fica para pensarem. Eu penso que o que eu tenho assistido é que o pensamento jurídico não está a acompanhar esta evolução, devo dizer-vos, porque pensar por um minuto que vai ser o hospital o responsável. É impossível. Se cumprir com todas as normas, vai ser muito dificilmente imputável a responsabilidade ao hospital. Mais difícil vai ser imputar a responsabilidade à empresa que criou o sistema de IA. Reparem, criou o sistema de IA, passou pelo crivo do Infarmed ou da entidade que venha, penso que vai ser o Infarmed, não é mesmo? Porque não apenas aprova os novos medicamentos, mas os novos dispositivos médicos. Portanto, vai ter uma chancela para entrar no mercado. Os sistemas de inteligência artificial na saúde vão ser regulados em Portugal, a priori,
pela entidade reguladora da saúde. Portanto, com todo este sistema de supervisão, como é que se vai dizer agora que o responsável é este ou aquele? Bem, mas vai ser o médico? Quando atuou num sistema que deliberou com grande, digamos, qualidade técnica e comprovada, passou por todos estes crivos de fiscalização e, no fundo, atuou ou deixou atuar o sistema de inteligência artificial. Bom, portanto, quem é que no fim da linha vai ser responsável por um mau desfecho? Fica esta pergunta no ar, depois se quiserem também aprofundar, depois eu posso dar-vos a minha opinião. Sendo certo que aquilo que se antecipa é que os sistemas de inteligência artificial vão falhar, mas vão falhar menos que os humanos. Portanto, vai ser difícil não nos socorrermos deles. Para terminar, 2 ou 3 considerações do ponto de vista ético. Primeiro, a questão da privacidade e da proteção de dados, já aqui mencionei, é um problema dramático. Também não queremos uma Europa e um Portugal tão restritivo que não se consiga fazer nada. E, portanto, quer o Regulamento Geral de Proteção de Dados, quer a nova lei da União Europeia sobre Inteligência Artificial e uma nova lei que está agora a ser discutida na União Europeia sobre as novas tecnologias digitais, tem que fazer a quadratura do círculo, não é? Ou seja, tem que permitir a aplicação destas tecnologias, mas respeitando e valorizando as pessoas. Portanto, proteção das pessoas, da sua privacidade, proteção da sua autonomia é fundamental. Eu dei aqui alguns exemplos de como pode ajudar a inteligência artificial a que as pessoas sejam mais livres e mais autónomas, nomeadamente na saúde, mas o condicionamento pode ser tal que no fim da linha as pessoas sejam menos livres. Não sabemos, não fazemos ideia, é preciso aprofundar esta questão. E aprofundar esta questão, sobretudo para os jovens, mas não é os jovens que estão aqui nesta sala, são os jovens que nascem a partir de agora. O grande desafio vai ser para esses, porque os que estão aqui ainda não estão totalmente imergidos na inteligência artificial. A geração beta, acho eu que é assim, a geração beta, portanto, aquela que começou a nascer o ano passado, em 2025, para essas é que vai ser o drama. Portanto, vão ser pessoas, obviamente como nós, mas totalmente dependentes da inteligência artificial. Portanto, é uma vida completamente diferente do que aquela que nós temos e mesmo do que os jovens têm hoje. Segundo se pensa. Isto também, do ponto de vista educativo, tem muitas questões de fundo. Não se sabe, por exemplo, como é que a inteligência humana vai evoluir. A inteligência humana evoluiu brutalmente nos últimos 3, 4, 5 mil anos e não foi por questões genéticas. Os genes não são muito diferentes. Nem há tempo, em 2 ou 3 mil anos, para a genética ter esse impacto. Foi sobretudo por condições sociais, educativas, culturais, etc. O que é que alguns estudos começam a indicar? Que uma utilização excessiva, por isso é que eu digo que temos que fazer a quadratura do círculo, uma utilização excessiva e totalmente dependente destas tecnologias pode, inclusivamente, fazer regredir a inteligência humana, coletiva e individual. Atenção a este aspecto. Por isso é que, do ponto de vista educativo, isto é muito complexo. Já vou terminar daqui a uns poucos minutos com a minha opinião. Mas, portanto, esta questão da autonomia, da privacidade, da inclusão, o que é que nós não queremos? Nós não queremos que as novas tecnologias e a inteligência artificial aprofundem as desigualdades. Queremos que aumentem a inclusão. Ora bem, a IA pode aumentar ou diminuir, depende daquilo que nós fizemos com ela. Dou-vos um exemplo. Há um gap na área da saúde enorme entre homens e mulheres, em todos os países do mundo, inclusive em Portugal, por vários motivos. E tem a ver com o próprio modo como se faz a investigação na saúde, aos medicamentos, dispositivos médicos, acesso à saúde, investigação das doenças específicas das mulheres, enfim, há muitos motivos. Pensa-se que estas tecnologias, se forem bem utilizadas, diminuem o gap, podia falar de tudo, mas estou a falar da saúde, entre homens e mulheres. Se forem mal utilizadas, faz exatamente o contrário. Portanto, temos que estar todos bem abertos, bem despertos, todos, porque isto é um problema coletivo, não é um problema de ninguém em particular,
para que estas tecnologias não causem novos excluídos digitais. E depois não se esqueçam que há questões de interseccionalidade, ou seja, há discriminações que se agregam a discriminações. Não é? Imaginem ser pobre, ser mulher, ser deficiente, quer dizer, umas agregam a outras. Se não temos cuidado, ainda agrava mais. Portanto, temos que utilizar isto sempre de uma maneira ética e responsável e em prol do bem comum e, obviamente, dos interesses individuais. Enfim, depois haveria aqui questões relacionadas com o trabalho, com o Estado de Direito, enfim, não vou agora com a desinformação. Há tanta coisa que se podia falar, por exemplo, a inteligência artificial na saúde pública, o bem que pode trazer, mas também, se for mal utilizado, o mal que pode trazer. Imaginem as campanhas de desinformação, que foi considerado ano passado o principal desafio da União Europeia no curto prazo, é a desinformação, nomeadamente alavancada pela inteligência artificial. Enfim, fica aqui estas notas para pensarem. Bom, soluções. Ninguém tem verdadeiras soluções, mas em que é que podemos trabalhar? Por um lado, aumentar dramaticamente os níveis de literacia da sociedade na matéria. Esta, para mim, neste momento, é a questão central. É imperdoável que o nosso país, e apesar de tudo, enfim, temos uma juventude tão bem preparada, não podemos ficar do lado errado da história. Isto existe muita clarividência por parte dos nossos poderes públicos, enfim, agora não sei se há ou não, isso é outra conversa. Já vai fazer 2 anos, escrevi um artigo no Jornal Público com uma professora muito conhecida de Lisboa, a professora Teresa Beleza, professora de Direito na Universidade Nova de Lisboa, onde desafiámos o então Ministro da Saúde, não era este, a promover de imediato a educação e a literacia para a inteligência artificial na escola portuguesa, como prioridade estratégica nacional. Tendo em atenção que não é passar do 8 para o 80, é facultar aos jovens, na fase formativa da personalidade, capacidades e competências nesta matéria, mas não esquecendo que o modo como a mente humana se desenvolveu não foi através da inteligência artificial nem das tecnologias digitais. E, por exemplo, muitas escolas, países ainda mais desenvolvidos que Portugal, mantêm parte do ensino, e é isso que também nós estamos a fazer agora na Faculdade de Medicina, já agora, isto pode parecer um paradoxo que eu vou dizer, a parte do ensino, sobretudo da escrita manual. Por exemplo, na minha disciplina, isto é paradoxal, não é? Mas as provas voltaram a ser um papelzinho escrito à mão. Uma prova escrita à mãozinha, com erros, com isto, com aquilo, não faz mal. Para não se abandonar a escrita digital, que tem um impacto na própria plasticidade cerebral muito diferente do que a escrita digital. Portanto, nós temos que saber fazer as duas coisas. Já não é, se calhar, tanto para mim, mas, enfim, para os que aí venham, para os jovens e para os que aí venham. Portanto, temos que ter esta capacidade de promover as competências digitais, mas não há evidência científica neste momento de, efetivamente, se essa transição absoluta é positiva ou não para a pessoa e para a humanidade. Portanto, essa aposta. E depois, diria, uma aposta também na regulação e na supervisão. Sobretudo no setor da saúde. Deixo aqui também, enfim, vale o que vale, né? Se calhar não temos muito campo de manobra aqui para influenciar o decisor político, mas eu diria, e a Unesco vai muito também nesta trajetória, de que os sistemas de inteligência artificial na saúde, seja o que for, cirurgia robótica, sistemas de transcrição, sistemas de avaliação de imagem, tudo. A medicina de precisão, enfim, nem tive tempo de falar nisso, é um capítulo fantástico da medicina e que conjuga agora a genética com a inteligência artificial, mas todos eles têm que estar sobre intensa supervisão humana e, concretamente, de profissionais de saúde. E por isso eu terminava com esta ideia, que, enfim, também já venho defendendo há um tempo esta parte, que é quando, aliás, o problema em Portugal é, como sabem, estes sistemas de inteligência artificial são disponíveis na internet e, portanto, mesmo na saúde, e, portanto, não têm ainda passado por um crivo adequado, estou a ser simpático, por parte das autoridades reguladoras. Mas, enfim, quando o sistema regulador se apurar,
eu diria que qualquer sistema de inteligência artificial na saúde, em qualquer área da saúde, da nutrição, à psicologia, à enfermagem, quer que seja, deveria ter paralelamente um estudo, uma avaliação do impacto ético dessa tecnologia. Enfim, nestes domínios e noutros, que por economia de tempo não abordei, mas que esse estudo houvesse, porque isto também era um sinal de alerta para quem concebe, e promove e tenta implementar os sistemas de inteligência artificial na saúde, que os sistemas de inteligência artificial tenham que servir as pessoas e melhorar a condição humana. Não podem ser simplesmente perspectivados como máquinas de enriquecimento, se bem que isso também é importante, não é? Nós não nos desenvolvemos economicamente, também depois não podemos redistribuir. Percebo isso, mas tem que haver aqui um ponto de equilíbrio, não pode ser só avançar por avançar, temos que ter em atenção, e já hoje há mecanismos de fazer esta avaliação do impacto ético destes sistemas. Portanto, antes, por exemplo, estou a deixar aqui uma ideia no ar, antes do Infarmed aprovar um sistema, tenha uma equipa, ou subcontrato, faça como quiser, de avaliação do impacto ético desses sistemas de inteligência artificial, ou seja, de que modo é que vai afetar o núcleo essencial de valores e princípios que a nossa sociedade defende e que o projeto europeu coletivamente também defende e do qual não estamos dispostos a abdicar, porque há, obviamente, muitas aplicações da inteligência artificial que são devastadoras para o ser humano e para a condição humana, até mais do que para o ser humano. Portanto, resumindo e concluindo, estas são algumas ideias, não sei se me alonguei ou não no tempo, mas, de qualquer modo, enfim, se quiserem depois algum debate, e se eu tiver à altura das respostas, terei muito gosto. Bom, depois de tantas pistas lançadas e de uma apresentação tão complexa, o professor Calheiro já levantou a mão. Muito obrigado. O professor alertou para as questões do processo diagnóstico e do processo terapêutico. Eu queria só fazer uma pergunta muito direta, que é a seguinte. Verifica-se, por exemplo, nos meios de comunicação, seja nos filmes, em telenovelas, etc., a colocação de anúncios subliminares ou até muito evidentes. A minha preocupação é o seguinte: sabendo o poder da indústria farmacêutica, e quando eu digo farmacêutica estou a falar que vai desde nutrição, exercício e todas as outras componentes, incluindo comportamentos humanos, tabagismo, alcoolismo, etc. Há alguma evidência de salvaguarda da influência sobre o clínico que vai estar, por assim dizer, a fazer o tratamento, o management da pessoa que tem na sua frente, se há algum sistema previsto para isso, ou se tem, inclusivamente, conhecimento de alguma situação em que isso já se verificou e se interviu. Muito obrigado. Isso que o professor disse é totalmente verdade, concordo perfeitamente. Ainda ontem nós tivemos um professor que disse que o mundo atualmente estava na linha da costa, seja em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, e queria perguntar ao professor se eventualmente acha que com a inteligência artificial vai haver mais recursos para o interior, ou seja, dos países em desenvolvimento, que a discrepância é brutal, ou se eventualmente não vai haver essa capacidade e o mundo vai continuar sempre no litoral. Boa tarde. Bom, antes de mais, muito obrigado. Eu vou fazer um comentário, portanto, na verdade não é nenhuma pergunta. Eu não sou especialista em nada e também não acredito que existam especialistas nesta área, porque ela é tão complexa, tal como o mundo é. Eu uso a inteligência artificial em parte da minha atividade enquanto designer, mas sou muito crítico em relação ao que está a acontecer. Aliás, levantou aí uma série de questões que são efetivamente questões muito importantes,
nomeadamente a questão da se vai para contribuir para que tenhamos um mundo mais justo, mais equilibrado, em que a riqueza seja efetivamente melhor distribuída por todos. Eu tenho muitas reservas em relação a esse ponto, que me parece de facto algo muito importante. Um dado muito recente do Banco Mundial, por exemplo, diz que cerca de 450 milhões de pessoas que trabalham na base da inteligência artificial, diria assim, sendo que cerca de 10% dessas pessoas são de países desenvolvidos, diria assim também, e que para todos os outros, alguns que no final do mês recebem em feijões e alimentos de países que são efetivamente muito pobres e que pagam às pessoas nesse sentido. E é curioso, aliás, há dias estávamos na UFP também numa cerimónia e te falei de um livro que me marcou, que foi inclusivamente referido pelo nosso presidente, o professor Salvador Trigo, de um neurocientista francês, cujo título é Fábrica dos Cretinos Digitais, que diz apenas isto: cerca de pela primeira vez na humanidade, as novas gerações têm um QI inferior às anteriores, em relação a isso que há pouco referiu. E eu, inclusivamente, eu acho que essa questão da escola que bem falou é também uma questão que é orquestrada pelo poder político, quer que seja, que é muito abrangente. Eu tenho para contactos com uma escola que se chama Da Ponte, perto de São Tirso. É uma escola absolutamente diferente, pública, não tem turmas, não tem avaliação, não tem toque de saída nem de entrada. É de facto uma escola que ensina as pessoas a pensar, e eu não consigo entender porque é que essa escola não é multiplicada por todo o país, por todos, enfim. Portanto, eu penso efetivamente que tudo isto acaba por ser uma orquestração, e tenho muitas reservas em relação a esse poder da inteligência artificial. É claro que eu acredito, aliás, eu próprio uso, tal como referi, e acredito efetivamente nessa mais-valia em termos de saúde, mas não só. Mas tenho as reservas que decorrem naturalmente dessa análise que eu faço em relação precisamente à apropriação por alguns dos dados, por exemplo, que falou, que são dados efetivamente muito importantes e que podem eventualmente ser apropriados por meia dúzia. Só mesmo a acabar, porque acho que já estou a ultrapassar o meu tempo. Há uma frase do Gilles Deleuze, que é muito curiosa e que diz mais ou menos isto: as máquinas, as máquinas são sociais antes de serem técnicas. Eu acredito piamente, não apenas no pensamento desse grande filósofo, mas particularmente nesta questão que me parece muito adequada, eu diria assim, para este momento. Muito obrigado. Ora bem, eu tinha duas pequenas questões. A minha primeira questão era se a simplificação dos processos, por exemplo, da medicina, um bocadinho paralelamente como aconteceu com a fotografia, no sentido em que os artistas antigamente tinham todo um processo técnico para chegar a uma imagem, de pintar, e quando chegou a máquina fotográfica, qualquer pessoa podia clicar num botão e criar uma imagem mais detalhada do que os artistas até à altura conseguiram, e a partir daí se abriu um novo espaço, porque se perdeu a necessidade do trabalho todo para trás para criar essa fotografia. Portanto, será que a inteligência artificial vai libertar os médicos, entre aspas, pode parecer um bocado estúpido, mas da função de tratar do doente e libertá-los para outras funções que estão ligadas à medicina, mas não necessariamente o tratamento do doente? E a segunda é,
mencionou no início da sua palestra a questão da consciência da máquina ganhar consciência. Eu gosto muito dessa palavra porque nós podemos dizer que eu fiquei inconsciente porque perdi os sentidos, ou então que eu devolvi uma carteira que estava no chão porque tenho consciência. Então, essa questão da DeepSeek ser chinesa, da OpenAI ser uma empresa americana, quando a máquina ganhar consciência, ela vai ganhar uma consciência que é o coletivizar da ideia moral de um país, de comportamento, ou vai ganhar uma consciência onde a máquina simplesmente vai estar acordada sem ser capaz de, entre aspas, ter consciência e devolver a carteira, ou ter esse pensamento por si própria, sem terem que lhe dizer é certo ou errado devolver a carteira. Bom, então, vamos lá ver. Como eu não tenho inteligência artificial, se eu me consigo lembrar das questões todas, mas vamos lá fazer um esforço. É sempre positivo para manter a inteligência natural. Primeiro, esta última questão é uma questão que não tem resposta, mas ainda assim vou arriscar. E consciência, eu apliquei o conceito de consciência no sentido de awareness, de ter autoconsciência, de ter pensamento abstrato, portanto, características muito relacionadas com a pessoalidade humana, digamos assim, desta capacidade que nós temos de estar aqui a interagir, e temos consciência disso, não é? Então, uma característica especificamente humana, até, vamos ver durante quanto tempo. Portanto, foi nesse sentido que eu apresentei, e há alguns estudos apresentados, publicados na Nature e Science, não são em revistas de segunda linha, que começam a sugerir, precisamente na esteira daquilo que eu mencionei há pouco, de que há aqui isto é argumento meu, não é deles, mas um contínuo entre a inteligência natural e artificial, e que, portanto, não haverá, mesmo já com as atuais aplicações de inteligência artificial generativa, as mais avançadas, não há, digamos, elementos que nos permitam afirmar que essa autoconsciência não possa vir a existir. Vou pôr assim o problema. Não estou a dizer que existe já, mas tudo leva a crer que possa existir no curto prazo. Portanto, que haja awareness, estar sentido de espaço, de tempo. E, portanto, isso começa a tornar-se progressivamente um dado cada vez mais adquirido. Questão diferente é consciência no sentido ético e moral. Aí tenho boas e más notícias. Portanto, as boas notícias é que, sim, é verdade, os sistemas de inteligência artificial parecem demonstrar aos dias de hoje a capacidade de um agir ético. Tenha muito cuidado com as palavras. Parecem demonstrar ter essa capacidade. Há um estudo em concreto que foi efetuado em 700 mil utilizações do Claude, é tipo o ChatGPT, e que, levado ao limite, manteve-se arraigado aos valores éticos das democracias pluralistas, como são as europeias. Mas esta é a boa notícia. A boa notícia é que, para já, não creio que se tenha feito isso com o DeepSeek chinês, mas pelo menos com o Claude, a ideia que há é que, mas não seria muito difícil, porque, vamos lá ver, os sistemas de inteligência artificial vão beber aonde? Naquilo que existe, no que está publicado, no que está nas bases de dados, nos dados de treino, nos dados que lá depositamos. Portanto, se forem sistemas completamente abertos no mundo global em que estamos, não estou a ver que de momento seja muito, muito, muito diferente. Portanto, a boa notícia, nesse sentido, é de que, sim, para já, ao que parece, pode haver alucinações, portanto, respostas assim fora da caixa, mas, levado ao limite, parece que ainda há essa concentração em torno dos valores éticos que nós defendemos. Qual é, agora, o meu receio pessoal? Primeiro, que como o mundo está a evoluir, não é? Os valores civilizacionais em que acreditamos, o Estado de Direito, a ordem internacional, etc., tudo isso se dilapida. E se dilapidar, naturalmente, que os sistemas de inteligência artificial, nomeadamente generativa, vão acompanhar essa evolução.
Portanto, eu não sei daqui a 10 anos como é que está o mundo. Portanto, não sei como é que um sistema de IA generativa vai responder do ponto de vista ético. Não é? Portanto, nós hoje acreditamos num conjunto de valores, na autodeterminação da pessoa, na proteção da privacidade, nisto, naquilo, naquele outro. Mas se o mundo evoluir de forma diferente, amanhã a resposta da IA generativa vai ser diferente. Isso preocupa-me alguma coisa. O que é que me preocupa mais é um salto diferente, no sentido já não de uma singularidade tecnológica, mas de uma singularidade ontológica, onde a inteligência artificial, nessa segunda componente da consciência, desenvolva o seu próprio sistema ético que nós não conhecemos hoje, nem sabemos qual é. Portanto, isso está tudo em cima da mesa. Portanto, a solução para isso, ir acompanhando, supervisionando, monitorizando e impedindo desvios que sejam manifestamente contrários àquilo que nós acreditamos dos direitos humanos, da igualdade, da não discriminação e por aí adiante. É a única solução prática que eu vejo. A questão anterior dos médicos, enfim, serem libertados para outras tarefas, isso vai acontecer, é uma questão de tempo. E pode ter aspectos muito positivos. Aqui uma palavra às escolas médicas, que têm que, para além de toda a componente técnica, têm que enfatizar a dimensão ética da relação com os doentes, porque isso é que vai ser a diferença. Alguma diferença que exista no futuro vai ser a atitude compassiva, a empatia, a dedicação, portanto, tudo aquilo que no fim da linha os profissionais de saúde fazem, como fizeram na pandemia pela Covid-19. Nós lá no Hospital de São João e na Faculdade de Medicina temos aquele lindíssimo mural de Wiltz, não é? Quem não conhece, vá ver. E que vai ficar para a eternidade para recordar a ética dos profissionais de saúde durante a Covid. Portanto, esta é a distinção. Em momentos de stress, dizer sim, estar de acordo com a ética, com os valores, com a entrega ao próximo. Portanto, as escolas médicas têm que alavancar isso e não o seu contrário, não apostar apenas na componente técnica, porque a substituição vai ser dramática. E, portanto, o que diz, assim, eu não tenho dúvida que amanhã os profissionais de saúde em geral vão ficar, e espero eu que bastante melhor, mas se nada for feito vão ficar pior. E, portanto, ter mais tempo e disponibilidade para determinados aspectos que sejam mais humanos e que também lhes deem mais gozo pessoal. Porque a satisfação e a autossatisfação, não é? Aquilo que muitas vezes se conhece também como o salário emocional, não é o salário só material, mas o emocional, é fundamental e nas profissões da saúde por maioria de razão. A linha da Costa, francamente não tenho resposta para isso, porque a inteligência artificial vai ser utilizada para aquilo que nós quisermos. Portanto, quem define as políticas públicas, se continuar a ter a mesma política pública, a inteligência artificial só vai aprofundar. Se ela for utilizada para reverter isso, então vai melhorar essa questão que mencionou. Portanto, não estou a ver que possa ser de forma diferente. Nesta fase em que estamos, estas tecnologias podem servir o bem e o mal. Porque é que há esta aceleração rapidíssima da inteligência artificial? E, de certa maneira, a saúde está a ser beneficiária disso. É porque uma das grandes aplicações da inteligência artificial, como sabem, é para fins militares. E eu não tenho dúvida que este crescimento exponencialíssimo da inteligência artificial, em grande medida, tem a ver com isso. Portanto, a saúde e a medicina também estão a beneficiar disso. Claro que isto não resolve o problema de fundo, mas para dizer que pode ajudar a resolver esse problema se for bem utilizada, pode contribuir também para a sustentabilidade ambiental, como é evidente, não é? Portanto, há muitas aplicações benignas que podem e devem ser implementadas. Deixar aqui uma outra nota que também por economia de tempo eu não mencionei, mas que o Sr. Doutor fez o favor de apresentar, é que a inteligência artificial é transversal a todos os setores da sociedade e da economia. Eu falei da saúde, não é? Eu recordo-me que mais ou menos há um ano convidaram para ir ao Fantasporto, participar num painel
sobre a inteligência artificial no cinema. E eu estava a dividir a mesa com um produtor de cinema, que tinha apresentado, aliás, 2 películas lá, mas que não era produtor propriamente de cinema. Era um engenheiro que fez 2 películas com inteligência artificial. Então estivemos ali a discutir aquilo, ele a falar da bondade. Não tenho nenhum problema com isso, fique claro. Acho excelente, todas as áreas são bem-vindas. Mas também gostaria que houvesse aqui alguma simbiose e que a criatividade humana perdurasse. Portanto, não há área que escape nos seguros, na banca, no sistema financeiro, no sistema judicial. No sistema judicial. É evidente que as sociedades tendem a tentar limitar isso, mas, por exemplo, em alguns estados norte-americanos está-se a introduzir a inteligência artificial nos tribunais de primeira instância e com argumentos muito interessantes. É mais célere e é mais justa. É mais equitativa. Não tem o fator humano a enviesar. Vai à lei, aprecia, delibera. Claro, na Europa tem havido muita resistência, tem que haver sempre poderes e contrapoderes, mecanismos de fiscalização, mas, portanto, preverem, se for bem utilizada, resolve o problema da costa, permite uma boa simbiose entre várias profissões, várias artes, permite coisas maravilhosas, tem que haver total transparência e accountability. Accountability é um princípio que eu aprecio muito, não é uma mera transparência, é uma responsabilização e dar conta pública dessa responsabilização. Por exemplo, num concurso de fotografia, com certeza sabe isso, muito importante. Eu não sou especialista em fotografia, como é óbvio, mas sou interessado. O vencedor declarou que a fotografia tinha sido criada por inteligência artificial e não recebeu o prémio. Portanto, desde que haja regras e princípios, enfim, tudo será bem-vindo. A questão dos médicos. A situação neste momento é complexa, porque, como se compreende, tudo que é novidade há tentação de usar. E muitos sistemas que já estão embrionariamente a ser utilizados em Portugal e outros menos embrionariamente, a doutora, como está? Não tinha visto. Não sei até que ponto é que foram devidamente fiscalizados. Eu parto deste pressuposto. Disseram, vale o que vale, não tenho certeza a 100% que estou a dizer, mas alguém com responsabilidades na saúde mencionou-me isso, que, por exemplo, alguns sistemas de triagem nos hospitais portugueses, destes que temos visto ultimamente, já são dirigidos por inteligência artificial. Para o bem e para o mal. Portanto, como digo, tudo é possível. Creio que já houve tempo suficiente, e talvez assim terminasse, já houve tempo suficiente em Portugal para implementar, de acordo com as estipulações e as regras do AI Act, portanto, a Lei da Inteligência Artificial da União Europeia, que tem força, como sabem, vinculativa em Portugal. Já houve tempo suficiente para se implementar um sistema regulador que, no fundo, só permite a introdução no mercado e que os médicos só utilizem sistemas de inteligência artificial que, pelo menos, tenham uma determinada chancela dos organismos reguladores. Quer dizer, também nós não tomamos fármacos e medicamentos que aparecem aí que alguém está a vender na esquina, não é? Portanto, há todo um processo de fiscalização para a entrada no mercado. É isso que temos que exigir para a inteligência artificial. Agora, eu reconheço que a situação é complicada. Porquê? Porque muitos deles não vão ser veiculados como dispositivos médicos. Bem, nos relógios, nos telefones, nos computadores, não sei o quê. E, portanto, pode haver aqui uma simbiose entre o médico e o não médico e a tentativa de nos socorrermos de tudo isto, médicos e doentes, porque o problema não são os médicos só. É que depois a sociedade, quando vir que os sistemas funcionam, vão querer utilizar os sistemas. Não vale a pena pensar o contrário. Aqui há umas semanas atrás, e assim termino, li uma entrevista, presumo que é verídica, de uma senhora, uma cidadã chinesa, que frequenta o tal hospital, o Agent Hospital, sem médicos. Sem médicos, sem enfermeiros, sem ninguém. E tal, mas gosta, não gosta? E ela disse, eu estava semanas ou menos à espera da consulta, agora sou atendida no próprio dia e com bons resultados, portanto estou satisfeito.
portanto, este é o admirável mundo novo, para ele temos de estar preparados. Para concluir, como otimista nato que sou, creio que há espaço para todos, se os sistemas forem bem utilizados, se houver fiscalização, se o Estado cumprir com a sua cota-parte de responsabilidade, se a sociedade civil também, porque também não podemos estar à espera que seja o Estado a resolver tudo, a sociedade civil também, as organizações, os hospitais, as associações profissionais, todos temos a nossa cota-parte de responsabilidade, uns mais, outros menos, mas creio que nesta matéria todos somos convocados, porque todos, de certa forma, vamos ser envolvidos nesta teia gigantesca que é a inteligência artificial. E, portanto, enfim, espero que isto tenha servido para algum debate interior de cada um de vós, e vamos ver o que é que os próximos meses e anos nos reservam. O que eu queria dizer é que o professor Rui Nunes esteve aqui a falar de um mundo que é o futuro. E eu, como sou filho do povo, digo que o futuro a Deus pertence. Portanto, como o futuro a Deus pertence, nós sabemos que quando lá chegarmos já não é mais futuro. Porque a única dimensão real do tempo é o passado. Só no passado é que nós somos capazes de cingir, efetivamente, as ações humanas e analisá-las. Porque o presente é pura e simplesmente a transição contínua do tempo. Nós pensamos que está a correr em direção ao futuro quando ele está permanentemente a correr em direção ao passado. Basta que, na nossa própria vida, nós dizemos todos os anos que fazemos anos. Fazer anos não é acrescentar anos, é diminuir. Estamos justamente a diminuir todos os anos, mais um ano, em direção à nossa própria origem, porque o círculo da vida é necessariamente completo entre o momento em que se nasce e o momento em que se morre. O que o Sr. Professor Rui Nunes aqui trouxe foi justamente este mundo. Nós hoje estamos, eu diria, inebriados, que é um mundo novo, sem dúvida alguma, mas é um mundo feito do passado. Porque o que aqui disse, e muito bem, é que a inteligência artificial não é outra coisa que a síntese da inteligência natural que a inteligência artificial, por processos técnicos que dispõe para o efeito, vai colher nas bases de dados. E como nós sabemos, as bases de dados humanas estão cheias de muito lixo. O que significa que a inteligência artificial também tem muito lixo. E nós temos que estar precavidos para essa realidade, porque é uma realidade, efetivamente. Daquilo que aqui, obviamente, foi trazido e que eu apreciei imenso, nesta relação, designadamente com o trabalho, e o que aqui foi dito foi que nós estamos a caminhar para um mundo em que cada vez mais determinado tipo de tarefas não vão ser feitas por humanos, serão feitas por robôs. Eu lembro-me sempre da primeira vez que cheguei às Canárias, lá com um parceiro que tivemos nas Canárias, enquanto estivemos lá a ensinar a enfermagem, fomos visitar um hospital recém-inaugurado, que era o hospital tecnologicamente mais avançado que havia na Espanha na época. Por todas aquelas tarefas de levar medicamentos, de levar roupa, de levar pequeno almoço, tudo isso era feito por robôs. E durante os 2 primeiros anos funcionou lindamente. No 3º ano, de repente, retiraram todos os robôs e armazenaram-nos. E eu perguntei, naturalmente, ao presidente do hospital, porquê esta decisão. E a resposta que me foi dada foi a seguinte, é que já não aguentávamos mais a despesa que os robôs nos estavam a causar, porque os medicamentos, os alimentos, a roupa nem sempre chegava ao destino. A meio do destino havia um humano que roubava tudo. Portanto, tínhamos que reabastecer de novo o robô. E, portanto, o que o Sr. Professor Rui Nunes aqui trouxe, e muito bem, foi justamente dar-nos uma espécie de resultado, de balanço sobre aquilo que é a pulsão humana. E a pulsão humana, na sua própria história, é a pulsão da sua autodestruição. Ou seja, é essa dimensão autofágica que os humanos têm e a busca permanente dos humanos por encontrarem tecnologias mais aperfeiçoadas para se autodestruírem. E a inteligência artificial vai se encarregar disso. Nós vamos chegar a um momento em que a inteligência artificial vai ser responsável, seguramente, pela maior parte dos suicídios que nós vamos conhecer. Porquê? Porque os humanos, justamente nessa pulsão doentia do autofagismo, vão se incorporar na própria inteligência artificial, vão tornar-se escravos dela. E isto é um receio que, obviamente, nós todos devemos ter,
Por uma razão muito simples, porque todos pensamos, ou a maior parte pensa, que a inteligência artificial vai substituir a inteligência natural. Ora, isso é uma impossibilidade. Ela só funciona se houver uma inteligência natural por trás. Não havendo inteligência natural, não há inteligência artificial. Porquê? Qual é a forma mais profunda e mais originária do desenvolvimento da inteligência? É o sofrimento. A inteligência artificial tem sofrimento, tem dor, consegue perceber isso. Não tendo pathos, não há como desenvolver o ethos, porque o ethos desenvolve-se a partir do pathos. Não tendo pathos, não se pode desenvolver a consciência. A não ser nesta perspectiva que o professor Rui Nunes aqui fez muito bem, que é a consciência do awareness, ou seja, é, obviamente, ter a ciência consigo. E, portanto, ter o conhecimento, mas um conhecimento que está sintetizado. Embora a chamada inteligência generativa, engane-me eu, mas certamente vai-lhe acontecer o que aconteceu à gramática generativa de Chomsky, que esteve em moda em todas as nossas universidades, nos anos 70 e nos anos 80, do Noam Chomsky, esse filósofo judeu-americano, através da gramática generativa, que era apenas uma gramática de arborizações, e chegamos à conclusão que essa geração que se formou na gramática generativa, obviamente não compreende que a linguagem é mais complexa que a arborização. E que é necessário perceber que quando nós geramos o discurso, quando nós geramos a mensagem verbal, essa mensagem tem, evidentemente, uma dimensão funcional. É necessário saber qual é a função de cada elemento nessa mensagem. E a dimensão desse elemento é que nos permite compreender que naquele contexto a significação acontece de certa forma. Mas se retirarmos daquele contexto esse elemento funcional para um outro contexto, a significação altera-se. E, portanto, isto só para dizer, e designadamente nesta área da medicina, que a minha fé, nós, professor, naturalmente, Rui Nunes é um homem de fé também, por isso é que ele é otimista, eu também sou, nesse aspecto. A minha fé é de que se consiga compreender que a relação mais importante que o professor Rui Nunes, no final da sua intervenção aqui, trouxe, dos médicos com os pacientes, é que os médicos são, acima de tudo, clínicos. E clínico significa, na sua origem etimológica, debruçar-se sobre o outro, inclinar-se sobre o outro. Fazer clínica é inclinar-se, é aproximar-se do outro, para não só o escutar, mas, sobretudo, para fazer aquilo que a clínica acontece na consulta. Consultar é exatamente a mesma palavra que etimologicamente a nossa palavra consolar. As pessoas, quando vão a uma consulta, querem ser consoladas. Não querem ser apenas diagnosticadas para, mecanicamente ou fisicamente, lhes atribuírem um papel para irem à farmácia. Por isso é que esta relação, que o professor Rui Nunes aqui levantou, e muito bem, da relação humana no ato médico, se está a perder, porque, entretanto, pôs-se a pantalha de primeiro, e, obviamente, que enquanto as pessoas estão a fazer os seus registros para o diagnóstico e fazer a sua prescrição, nesse tempo não podem estar a olhar para o paciente. E há muitos pacientes, naturalmente, que vêm muitas vezes à consulta médica, aos hospitais, não é porque estejam doentes. A única doença deles é a sozinhice. Estão sozinhos, estão isolados. E vão ao hospital ou vão ao centro de saúde, pelo menos para ter alguém com quem falar. Chegam ao centro de saúde e não tem quem fale com eles, porque em 5 minutos despacham-nos, não é? Dão-lhes o papel para eles irem à farmácia. E, portanto, essa dimensão da consolação, da consulta, do consulente e do clínico, perde-se da mesma maneira que se perderá quando nós não deixarmos, ou quando nós perdermos a noção do que é que significa a inteligência. E este é o outro aspecto. A inteligência, a própria etimologia da palavra, o que é que ela significa? Significa apenas isto. É o verbo lego, em latim, lego, legere, em latim, que significa saber escolher. Legere é a capacidade que um humano tem de, entre duas entidades, escolher aquela que considere mais adequada para o caminho que pretende traçar. E a escolha significa a consciência. Numa dimensão moral, obviamente, no respeito por aquilo que pertence à sociedade em que nós nos integramos. E numa dimensão ética, só se desenvolve se essa sociedade sofrer. A sociedade de absoluto prazer,
a sociedade do utilitarismo, tal como pregava o filósofo inglês John Bentham, essa sociedade não existe. É uma pura utopia. Nós sabemos que o sofrimento é que nos aperfeiçoou. O pathos é que nos dá ethos. É que nos permite justamente compreender na nossa relação com o outro o que é que nós passamos, o que é que nós sofremos e, portanto, não queremos que os outros aconteçam. E, portanto, eu espero que na nossa escola de medicina, que é uma escola que nasce nestes tempos chamados digitais, nós continuemos, de facto, com a pedagogia digital. E a pedagogia digital, na sua origem etimológica, é a pedagogia dos dedos. Por isso é que nós chamamos os números digitais. Não é? Esta coisa de pensar que o digital é que é o moderno, é que é o novo, isto já existe, desde o tempo dos ábacos antigos, não é? E, portanto, meus parabéns ao professor Rui Nunes por exigir que os seus alunos ainda escrevam os exames manuscrevendo, já não estou tanto de acordo que escrevam com erros, mas isso a responsabilidade não é deles, é do sistema educativo, evidentemente, que prescinde de ensinar os estudantes a pensar. E o grande problema é que a grande deficiência que nós hoje encontramos no sistema educativo e nas novas gerações que dele saem é a enorme deficiência que os estudantes têm na leitura. Os estudantes não leem. Fazem um ensino muito visualizado. É tudo muito visual. E, portanto, tudo muito barroco. Não sabem experimentar o prazer que há em aprender a ler. E essa é a primeira função da escola. Quando nós vamos para a escola, todos os pais e toda a gente está interessada em saber que o estudante vai para a escola para quê? Para aprender o quê? A ler. E depois a escrever. E depois a contar. Ou seja, as operações básicas que lhe permitem ganhar o prazer da descoberta do conhecimento. Ser capaz de fazer relações, de estabelecer funções. E ele próprio construir inovações nas conclusões a que chega. E, portanto, eu espero que nós possamos, depois desta generatividade da inteligência artificial, parar algum tempo para perceber uma coisa muito simples. Não há nada mais parecido com um ser humano que um ser humano. E o ser humano é igual desde o tempo da sua própria natureza. Evidentemente, num contexto em que ele está envolvido, que é o contexto do ruído, de toda esta enorme velocidade em que nós hoje vivemos, e que não precisávamos tanto, de tanta velocidade, porque acabámos por perder. Não é o prazer da viagem, é o prazer do percurso. Nós hoje viajamos, estamos sempre aflitos para chegar. E esquecemos que, enquanto vamos chegando, temos um percurso que deveríamos fluir, que deveríamos, naturalmente, deleitar-nos com ele. E perdemos isso. Eu sempre conto esta história, porque é verdadeira. Quando Victor Hugo foi expulso, por ser inimigo do rei de França, na altura, Luís XVI, foi exilado para Anvers. Teve que ir para a Bélgica. Foi de comboio. Prendeu o comboio na estação central, no lugar central de Paris, e foi para Anvers. Chegou a Anvers, escreveu uma carta a um amigo, que tinha ficado em Paris, escreveu-lhe a carta para dizer isto. Tu não imaginas o que me aconteceu. Fizemos uma viagem que atingimos a velocidade louca de 50 km a hora. Estamos a falar do século XIX, já na segunda metade do século XIX. No século XIX, na segunda metade, era uma velocidade louca de 50 km horários. Porquê? Porque antes dos comboios mecânicos nós tínhamos os comboios das patas, não é? E não há nenhum comboio de patas chamado cavalo que atinja 50 km horários. Portanto, a velocidade era, de facto, extraordinária. Hoje já circulamos a velocidades de 500 km horários ou mais. E, portanto, estamos todos aflitos por chegar. Perdemos o prazer de fruir o percurso. E, naturalmente, que na vida, como em tudo, o mais importante é nós termos um projeto que nos leva a um objeto. Mas o mais interessante, às vezes, não é o projeto que nós vamos alterando durante o trajeto. E é aí que nós vamos descobrir coisas novas. Não é? Portanto, eu espero que nós sejamos capazes, depois desta euforia em que vivemos, nesta digitalização, de voltar aos dedos e de perceber que estamos a correr um sério risco. Como dizia aquele neuropsicólogo francês, que o professor Francisco Mesquita há bocado lembrou-lhe, a fábrica dos cretinos, não é? Estamos a correr o risco de vir aí uma geração, que não será Z, será outra coisa qualquer, que vai nascer apenas com o dedo indicador e o polegar. Não usam os outros. Os outros não são usados. Portanto, a natureza encarregar-se-á de gerar seguramente, destes dias, novas crianças que trazem apenas o indicador e o polegar. O que significa que a plasticidade cerebral
que nós começamos justamente a treinar através dos dedos, vai-se perder bastante. E vamos gerar criaturas que são evidentemente humanas, naturalmente, menos parecem, mas que eventualmente tenham alguma incapacidade de o exercer. E é isso que nós aqui na Universidade, designadamente na Escola de Medicina, professor Lúcio Santos, temos que procurar suster, porque quando o professor Lúcio Santos foi meu aluno quando tinha 10 anos de idade, aprendeu muito mais, com muito prazer, e chegou onde chegou, graças a essas bases, a esses princípios que nós nessa altura utilizámos, de poder socializarmos, jogar a bola uns com os outros, não é? E ao mesmo tempo usar as mãos para virar as páginas dos livros, para queimar pelo menos as pestanas. Hoje a socialização faz-se sentado, não há gesto, há apenas e só, digamos, a continuação, a criação de alguns emojis, enfim, extremamente complexos por vezes, porque são de facto estúpidos. E não há nada mais difícil do que compreender a estupidez. E, portanto, esta é a realidade que nós na Universidade temos, naturalmente, que assumir e procurar lidar com as novas gerações, designadamente com esta geração Z, mostrando-lhes que, na verdade, nada na vida se consegue a não ser pelo trabalho. O esforço. É preciso trabalho, é preciso esforçar. E dar a esta nova geração a possibilidade que não a tiveram durante o ensino secundário, pelo menos na universidade, de terem o prazer de ler. Porque quem tem o prazer de ler, aprende naturalmente a pensar bem. E quem sabe pensar bem, escreve melhor aquilo que quer dizer. Escrevendo melhor o que quer dizer, intervém mais facilmente na sociedade a que pertence. E, portanto, é este domínio que eu penso que nós podemos conjugar. Eu não vou dizer ao professor Rui Nunes que, do meu ponto de vista, porque ele não está de acordo, mas, do meu ponto de vista, estas novas tecnologias são, de facto, ferramentas altamente aperfeiçoadas, sem nenhuma dúvida, mas são, do meu ponto de vista, autofágicas. Elas próprias se encarregam de levar a pulsão humana para a autofagia. E hoje, como nós sabemos, a própria guerra faz-se já, enfim, em escritórios de bom ar-condicionado a partir de Washington ou da sociedade qualquer, através de computadores e através da programação computacional dos drones. Já não se corre o risco de morrer. E se não se corre o risco de morrer, é indecente fazer guerra. Porque a guerra só é decente, sendo ela indecente, quando alguém que a faz corra também o risco de morrer. Não pode, evidentemente, estar a tentar enviar máquinas para matar outros e não ter o risco, obviamente, daquilo que está a fazer. Portanto, regressar à moralidade, regressar à moral, no sentido em que o tempo só é verdadeiramente saudável quando o tempo tem moral no seu próprio conteúdo. Por isso é que os antigos diziam o tempora, o mora. O tempo é a moral. E é nesse sentido que eu julgo que nós, humanos, não deveríamos aceitar que nos retirassem essa dimensão da humanidade no sentido verdadeiro em que a palavra humano deve ser compreendida. Nós somos humanos porque vimos da terra, vimos do humus, e à terra vamos regressar. É de lá que nós vimos, por isso é que nós somos humanos, não somos nem metálicos, nem mecânicos, nem mercúricos, somos humanos. É de lá que nós vimos da terra, e à terra vamos regressar. E por isso é que, antigamente, quando a gente aprendia, enfim, alguma coisa da liturgia católica que nós praticamos no tempo da Quaresma, quarta-feira de cinzas, a parte dos que está aqui sentado não terá essa experiência, eu queria, íamos à missa do início da Quaresma e o sacerdote, com uma cinza, pegava nas cinzas com a mão e deitava cinza sobre a cabeça dos seus cristãos, dizendo: Memento homo, quia pulvis est, in pulvera reverteris. Lembra-te, homem, que és pó e em pó te has de transformar. E nós estamos, na realidade, reduzidos à dimensão do pó. Obviamente que estes novos seres, ditos por alguns humanos digitais, nunca se transformarão em pó. Muito obrigado, professor Rui Nunes, mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigada. Então damos a sessão por encerrada e vamos mantendo a comunidade académica informada das novas iniciativas da cátedra.